Vamos pensar um pouco. Imagina só, alguém chega e fala para largar tudo. Tudo mesmo, casa, família, seu país, em troca de uma promessa. Sem mapa, sem nenhuma garantia. Parece loucura, né? Pois é, essa é a jornada de Abrão, uma das histórias mais fundamentais sobre fé, propósito, e sobre aqueles desafios que aparecem quando a realidade parece ir contra tudo que foi prometido. Para a gente entender o tamanho da decisão de Abrão, a gente precisa voltar no tempo e ver o cenário. Ele vivia num mundo totalmente pagão, sabe? A própria família dele servia a outros deuses. Então, responder ao chamado de um Deus único, nossa, isso não foi um ato qualquer. Foi uma decisão que ia contra toda a cultura da época, uma atitude de coragem e, com certeza, decisiva. Ele basicamente rompeu com todo o sistema religioso ao redor dele. Então vamos lá para o primeiro ato dessa história, o chamado. Um chamado que, convenhamos, foi bem inesperado. O que exatamente foi pedido a Abrão? E por que a resposta dele marcou tanto a história? O chamado para Abrão foi radical. Era para deixar para trás tudo que ele conhecia, tudo que dava segurança, para um lugar que ele nem sabia qual era. A segurança dele não estava num plano, no mapa, mas em quem estava chamando. É bem como a frase aqui na tela diz. A fé, nesse caso, é pura confiança de que Deus sabe o que está fazendo, com quem está fazendo e o porquê de tudo aquilo, mesmo que a gente não entenda nada no momento. Bom, um chamado tão radical assim precisava de uma base muito sólida, né? E essa base veio em forma de promessas. E que promessas! Elas não só motivaram Abrão, mas definiram todo o propósito da jornada dele. Vamos dar uma olhada nessas 3 promessas. Primeiro, se tornar uma grande nação. Isso, por si só, já exigia um milagre, porque ele e Sarai não tinham filhos. Segundo, ter um nome engrandecido. E isso aconteceu de verdade, né? Ele é uma figura central no judaísmo, no cristianismo e no islamismo até hoje. E por último, a promessa de ser uma bênção para todas as famílias da terra. Essa aqui aponta direto para o plano de Deus para a redenção, porque da descendência dele viria o Salvador. E qual foi a resposta de Abrão? Imediata. Ele não saiu no impulso, sabe? Foi uma decisão baseada numa confiança profunda em Deus. Sem nenhuma garantia que ele pudesse ver, sem um plano B, ele simplesmente foi. Ele transformou a fé que tinha por dentro em uma ação bem prática. Mas olha, a jornada da fé não é uma linha reta sem obstáculos. Logo no comecinho, a gente já vê a complexidade humana de Abrão aparecendo. Isso mostra que a fé é um processo, cheio de altos e baixos. Olha que interessante. O primeiro desafio dele não veio de fora. Foi um pequeno deslize na obediência. A ordem era bem clara, deixar a parentela. Só que Abrão leva junto o sobrinho dele, Ló. Provavelmente não foi por rebeldia, mas por afeto. Mesmo assim, esse descuido é um detalhe crucial. Mostra que mesmo a fé mais forte ainda está sendo construída e que a obediência completa nem sempre acontece de uma hora para outra. Antes de chegar no destino final, a caravana de Abrão para por um tempo em Harã. Essa parada não foi um erro de percurso, um atraso no plano de Deus. Pelo contrário, foi uma etapa necessária, sabe? Um tempo para se preparar, para a transição, para amadurecer antes do que ainda estava por vir. E agora, a história fica mais tensa. Depois de todo esse processo, Abrão finalmente chega na Terra Prometida. A expectativa devia estar lá no alto, mas o que será que ele encontrou quando chegou? Ele chegou no lugar certo, na terra que Deus tinha apontado para ele. Tudo parecia pronto para as promessas começarem a acontecer, finalmente. A gente imagina que a chegada seria cheia de festa, de prosperidade. Pela lógica, a gente diria que sim, né? Mas a jornada de fé muitas vezes é mais complexa, cheia de testes que a gente não espera e que servem para aprofundar a nossa confiança. E aqui vem a grande virada na história. A chegada de Abrão em Canaã não foi com fartura. Pelo contrário, ele deu de cara com uma crise seríssima, uma fome terrível assolando a terra. Uma situação que parecia contradizer completamente a promessa que ele tinha recebido. Dá uma olhada nesse contraste absurdo. A promessa divina era de uma terra de abundância. A realidade de Abrão, fome, escassez. A promessa era se tornar uma grande nação. A realidade, uma família minúscula, super vulnerável. A promessa era ser uma bênção, mas, naquele momento, era ele quem precisava de ajuda para sobreviver. Isso ensina uma coisa fundamental. Estar na vontade de Deus não quer dizer que não vai ter crise. Diante dessa crise toda, como é que Abrão reagiu? A resposta dele mostra tanto a fragilidade humana quanto a soberania da graça de Deus. Pois é, diante da fome, o medo falou mais alto que a fé. Abrão decide descer para o Egito
E para se proteger, ele mente. Diz que Sarai é a sua irmã. Em vez de confiar que Deus o protegeria, ele usa o engano. Um momento que revela o quanto ele era humano e frágil. E este é o ponto central da história. Mesmo com o erro feio de Abrão, o plano de Deus não foi cancelado. A graça divina agiu acima da falha humana. Deus entrou na história, protegeu Abrão e Sarai e garantiu que a promessa dele continuasse de pé, intacta. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Essa jornada nos mostra que a fé de verdade exige coragem para confiar naquilo que a gente não vê. Que estar fazendo a vontade de Deus não é um passe livre contra problemas. A gente aprende que as promessas acontecem no tempo de Deus, não no nosso, e que a graça divina é sempre maior que a nossa fragilidade. E, acima de tudo, a história de Abrão é um lembrete poderoso de que o medo não pode ser o piloto das nossas decisões. No fundo, a jornada de Abrão é um espelho das nossas vidas, né? Com nossos passos de fé, nossos desvios, nossas crises inesperadas. A pergunta que fica é: quando a gente se depara com o nosso próprio Egito, quando a promessa parece longe e o medo é real, a gente escolhe confiar no plano de Deus ou tentar criar o nosso próprio? O que essa história tão antiga revela sobre a nossa própria caminhada?